Olá, que bom que você está aqui para nós seguirmos com o estudo das festas judaicas. Né? A semana passada, na última aula, melhor dizendo, nós tivemos a oportunidade de acompanhar das 7 festas, nós acompanhamos 4. Então, nós vimos a Páscoa, vimos um pouco dos pães asmos, das primícias e também do Pentecostes. Hoje nós vamos estudar as 3 últimas, sendo que nós vamos ter uma aula específica sobre a festa da expiação. Então, eu peço a você fechar seus olhos, nós vamos fazer uma oração. Volta e meia eu vou ficar com a cabeça um pouco baixa, porque eu estou lendo a Bíblia aqui, digital, e o desejo é que todos possam prestar bastante atenção e, ao longo do tempo, né, aproveitar esse material que ficará gravado para que possa retornar às aulas. Eu falo de forma bem pausada, você pode colocar aí um pouco mais acelerado e pegar os textos que você vai ouvir, fazer o cruzamento das informações e tirar as conclusões, que é o que a Bíblia deseja que todos nós tenhamos. Esse conhecimento precisa ser um conhecimento bíblico. Então, esse é o conselho que eu te dou, que você, por favor, faça isso, né? E, como sempre, não inicie o estudo da Bíblia sem a companhia do dono da Bíblia, né? Aquele que inspirou todos os profetas, que é o Espírito Santo de Deus. Então, oremos. Bondoso Espírito Santo de Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos para estudar essa continuação das festas. Nos ajude, nos ilumine, nós precisamos compreender, mas que tudo seja feito segundo a tua vontade. Obrigado por tudo, esteja conosco, abençoe aqueles que vão acompanhar, que estão aqui acompanhando ao vivo, os outros telespectadores que enquanto esse material estiver disponível na internet, que terão a oportunidade de estudar também. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ser humildes para entender, reconhecer e seguir a tua voz. Nos ajude, Espírito Santo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, toda vez que nós gravamos um estudo, então tem um retorno dos alunos, das alunas, né? E eu gostaria de fazer algumas correções, e você que está ouvindo agora, que está assistindo, você também pode indicar alguma frase que eu falei que não está de acordo com o contexto. Eu já disse que às vezes eu quero falar um capítulo e um versículo, e às vezes faço de forma trocada, falo o capítulo que era versículo, o versículo que era o capítulo. Me ajude nesse sentido. Na semana passada, na última aula, eu disse festa de verão, e na realidade é festa do outono, né? Outono. Então nós temos aí o calendário dividido com as festas da primavera, que são as 3 iniciais. Tem ali a festa também do Pentecostes, que acontecia ali próximo do verão, e depois nós temos as 3 festas do outono, que eu disse que era festa de verão. Não é festa do outono, tá? Que é a trombetas, expiação e tabernáculo. Muito bem. Em alguns momentos eu disse segunda volta, na realidade é segunda vinda. Eu também disse discurso cerimonial, e não é discurso cerimonial coisa nenhuma, é descanso cerimonial. Então, às vezes, eu acabei cometendo esses erros e peço desculpas, e peço que quando você estiver assistindo esse estudo de hoje, você voltar para o estudo que nós vimos anterior a esse, aí você já fique sabendo que lá eu acabei trocando as palavras nesse sentido. Bom, agora eu vou postar aqui para vocês a telinha, né, das festas. Esse material, nós fizemos para utilizar mesmo. Então, se você quiser, você pode nos pedir aí nos grupos que nós participamos, ou então pelo WhatsApp, pelo e-mail do grupo de estudos, pelo e-mail do canal em que nós estamos agora conversando com vocês, e eu envio sem problema nenhum. Nós fizemos esse material com o objetivo justamente para estudar. Então, ele não me pertence, ele é de domínio público, digamos assim, porque nós entendemos que essa verdade precisa ser compartilhada. Então, como você está vendo na sua tela, nós já estudamos as primeiras festas, né? São as festas da primavera, e você tem no dia 10 de Abibe, separava o cordeiro, que era sacrificado ali na viração do dia, no pôr do sol do dia 14, ele era comido justamente com ervas amargas, já no dia 15, com pão sem fermento, representando a festa dos pães asmos,
No dia 16, nós tínhamos a festa das primícias. Essas 3 festas iniciais estão relacionadas ao ministério de Cristo. A morte de Cristo. Além da morte de Cristo, nós temos o período em que ele passou ali, aquele tempo que ele ficou no túmulo, e também a sua ressurreição. Lembrando que o dia das primícias, e Cristo ressuscita no primeiro dia da semana, no domingo, ele não era um feriado cerimonial, enquanto o primeiro dia, o último dia dos pães asmos, sim, era um feriado cerimonial, e Cristo descansa naquele dia, e eu expliquei isso algumas vezes na última aula, porque era um feriado cerimonial e também um sábado moral. Bom, aí vem, 50 dias após o momento ali do sábado dos pães asmos, inicia a contagem, vocês sabem, 50 dias, vai cair justamente na festa, na quarta festa, que é a festa do Pentecostes. Tudo isso nós estudamos, e tudo isso nós vimos o significado. Separação do Cordeiro, quando Cristo tem uma figura aqui representando a entrada de Cristo em Jerusalém, a Páscoa é a morte de Cristo, os pães asmos representam a sua morte, o período que ele esteve no túmulo, ali o período que a igreja, digamos assim, passou por aquele momento de decepção, e nós temos agora a festa das primícias, representa a ressurreição, e a festa do Pentecostes, que representa ali o momento do batismo do Espírito Santo sobre os nossos amigos e irmãos, os discípulos, lá em Atos 2, você pode acompanhar essa história. Eu queria dar uma ênfase ao... Eu gostei de um questionamento que surgiu sobre essa questão da Páscoa e da ceia. Então, nós sabemos que no dia ali, naquele dia da Páscoa, em que Cristo leva os seus discípulos, essa história você pode acompanhar em João capítulo 13, todo o capítulo 13 conta o momento que Jesus com seus discípulos vão participar da Páscoa. Então, naquele momento, Jesus ele estabelece a ceia do Senhor. Então, observe, nós temos agora Cristo fazendo uma ordenança nova. No momento em que ele está com seus discípulos, ali no momento ali da ceia da Páscoa, então o que Jesus institui? Institui no lugar da Páscoa um serviço memorial, que significa o seu sacrifício. Então, o que ele faz? Ele pega o pão sem fermento, abençoa, e nós conhecemos o texto, ele partiu dos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Depois ele pega o puro suco de uva e diz que aquilo é um emblema do seu sangue. E nesse momento também Cristo estabelece o lava-pés. Então a ceia do Senhor composta dessa forma, primeiro com lava-pés, depois com o puro suco de uva e o pão sem fermento, representa um serviço instituído por Cristo, que ficou no lugar da Páscoa. Lembra, a Páscoa era praticada no Velho Testamento, no Antigo Testamento. A Páscoa ela encontra o seu cumprimento nesse momento em que Cristo é o Cordeiro Pascal, oferecendo sua vida, e antes de morrer, Cristo ele efetua essa substituição. E o que significa a ceia? A ceia é o grande momento do novo concerto. Então, assim como a Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, a ceia do Senhor comemora a nossa libertação da escravidão do pecado. Ponto. Isso é importante que nós saibamos. Professor, e os textos? São vários. Você vai ver 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Eu já disse, o capítulo 13 do livro de João. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 30. Anote, leia, peça a orientação do Espírito Santo que você vai compreender melhor. Então, todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Você vai poder também, além dos textos que eu disse, ler em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 28, você vai confirmar essas informações que eu acabei de passar para vocês. Se quiser ler um pouco mais ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, pode ler um pouco antes do versículo 23 até o versículo 30, que vai falar sobre isso. Assim como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Está aí, essas são as informações que eu não poderia deixar de falar a respeito da Páscoa que Cristo substituiu naquele momento ali no último encontro dele com os discípulos, antes da morte,
nós sabemos, depois ele foi para o Getsemane, nós conhecemos a história, então ali ele fez essa substituição da Páscoa pela ceia. Páscoa representando a libertação do Egito, e a ceia representa a libertação, o nosso Cristo, nos libertando da escravidão espiritual do pecado, né? Muito bem. Agora, antes de dar continuidade às festas, eu queria abrir um espaço para falar sobre as chuvas em Israel. Eu até imaginei que eu ia receber alguma pergunta nesse sentido, porque é algo que está muito vinculado à nossa história como cristãos, mas que é pouco comentado. Então, nós sabemos que Israel ele tinha períodos de chuva. Então, o primeiro período, ou o momento em que Israel se preparava para o plantio, quando eles deixavam a terra arada e eles se preparavam para começar a plantar, caía a chuva inicial, que era a chuva temporã. Qual é o período do ano, professor? Ou em que estação do ano essa chuva caía? Normalmente no outono. Muito bem. Agora você não pode fazer um vínculo desse período com as festas, e eu já explico por quê. Porque aqui eu estou falando de forma literal. Então, de forma literal, a chuva temporã caía no outono, que era para preparar a terra justamente para o plantio. E quais eram as festas? Esquece a chuva agora. Quais eram as festas que aconteciam no outono? Eu já disse para vocês. Trombetas, expiação e tabernáculo, está aí na tela. Muito bem. E a chuva serôdia, que era a chuva que preparava os grãos para a colheita, caía quando? Na primavera. Então, na primavera, eles recebiam essa chuva, que era a chuva tardia, a chuva no tempo certo, assim como a temporã era a chuva que caía no início, a chuva serôdia caía no finalzinho, digamos assim, mas era sempre no tempo certo, e servia para preparar a terra e o grão para a colheita. Se você olhar bem, você vai ver que nas festas que nós estamos estudando, na primavera acontecia a festa dos pães asmos, antes da Páscoa, depois da primícia e também do Pentecostes. Então, nós temos aqui as festas, elas eram literais, mas elas são aplicadas, Fabíola, também no campo espiritual. E o que essas festas representam? Representam o ministério do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já observaram, quando você abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1 diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí depois é que você vai ver no versículo 3 a Bíblia dizendo que Cristo disse haja luz. Como nós chegamos à conclusão que foi Cristo que criou todas as coisas? Baseado no texto de Colossenses e também no livro de João, e entre outros textos que nós vamos encontrar na Bíblia. Então perceba que o ministério do Espírito Santo, ele é um ministério que ele já está antes do haja luz no livro de Gênesis. E agora, quando Cristo veio a esse mundo, então ele também trabalha antes, digamos assim, de que os discípulos e a igreja já esteja ali caminhando para a sua expansão. Então, o Espírito está antes, há uma festa central entre as sete, que representa a chuva, o derramamento do Espírito Santo ali no início da igreja, que é o Pentecostes, e há a promessa de uma chuva antes da vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, que nós vamos chamar, a Bíblia chama de chuva serôdia. Então, observe, no plano espiritual, primeiro veio a chuva temporã, só que essa chuva temporã cai exatamente no momento que a igreja está reunida para receber essa porção para a propagação do evangelho. E a chuva serôdia acontecerá justamente no tempo anterior à colheita em nossos dias. É quando Cristo derramará sobre todos aqueles que estão buscando o batismo do Espírito Santo, para que tenha essa dotação para a propagação do Evangelho. Assim como aconteceu em Atos 2, a igreja dos nossos dias, nós que somos essa igreja, você que está acompanhando agora, em uma outra época, ao vivo, o Espírito Santo, ele tem esse plano, é o sonho do Espírito Santo que nós estejamos cheios dele, para assim terminarmos a pregação e realizarmos a última colheita, que é uma grande colheita. Se a primeira chuva já trouxe muitas bênçãos, a segunda chuva, a intenção será, e com certeza será assim, porque é assim que Deus quer, será muito maior, a colheita será muito maior.
se os discípulos, que eram poucos, mas eram fiéis a Deus, eles conseguiram, na sua época, pregar o evangelho, segundo também o livro de Colossenses, a todas as nações conhecidas, enfim, a todo mundo daquela época, nós também teremos esse poder e assim faremos aquilo que o Senhor deseja. Quanto mais o Espírito tem de mim, mais eu fico disponível e mais eu procuro desenvolver o caráter e ter a mente de Cristo. Então, não sou eu que tenho o Espírito, percebeu? É o Espírito que tem a mim. E assim, nós somos conduzidos, iluminados por esse Espírito. Então, não esqueçam disso. Então, no sentido espiritual, a chuva temporânea cai no início da igreja, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo conduz a igreja de forma ampla a pregar o evangelho e preparou os discípulos para esse grande trabalho. A chuva serôdia cairá sobre a igreja de Deus nos últimos dias para preparar-nos para a chuva, ou melhor, para a colheita final. Então, se você observar bem, as 3 últimas festas que nós temos aí na tela representam o ministério de Cristo em sua segunda vinda. As 3 primeiras, o ministério de Cristo na sua primeira vinda. As 3 últimas, o ministério de Cristo na sua segunda vinda. E aí o que acontece? Lá em Israel, de forma literal, não esqueça o que eu falei. Por favor, vou repetir. A temporã caía no outono e a serôdia na primavera. De forma espiritual, nós tivemos a chuva temporã sobre a vida dos discípulos e a chuva serôdia cairá, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas. Bom, vamos avançar? Claro, depois que encerrar a live, se você tiver alguma dúvida a respeito das chuvas, vai ser a oportunidade de você perguntar. Também é possível você, depois, em casa, com calma, parar, voltar ao vídeo, olhar, comparar. E eu quero fazer a leitura de alguns textos que trata desse assunto. E eu vou ler também aqui para que nós depois tenhamos a oportunidade de recapitular olhando em nossas Bíblias. Quando eu vou para Deuteronômio 11, 13 a 14, está escrito assim, ó, e será que se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e toda a vossa alma, então darei a chuva na vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, teu vinho e teu azeite. Joel 2,23. Alegrai-vos, pois, filha de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque vos dá em justa medida a chuva, faz descer sobre vós a chuva temporânea e a serôdia, como no princípio. Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Oséias 6,3 também vai falar sobre as chuvas, e Atos 2,17 nós conhecemos, também fala sobre esse episódio. Por favor, leia esses textos, peça a orientação de Deus, e você vai compreender que no ciclo ali, no período de Israel, a chuva era muito esperada por todos eles, justamente por isso, porque na chuva temporã eles podiam iniciar o plantio, e a colheita eles já sabiam, quando caísse a chuva serôdia, o grão ficava pronto e eles podiam fazer a colheita e comemorar as bênçãos diante do Senhor. Muito bem. Explicado isso, esses pontos que eu considerei e considero, e por isso eu falei, importante para que você faça o link da chuva serôdia temporã literais também no sentido espiritual, considerando que as 7 festas eram literais e que também se cumpriram no ministério de Cristo. Então, agora, eu volto a sua atenção para a tela para falar sobre as festas do 7º mês. Então, o primeiro mês, o mês de Abib, aí você já sabe, as festas da primavera, nós já falamos sobre elas. Vamos falar das 3 últimas festas, que são as festas de outono. A festa do 7º mês, que nós chamamos de Tish. Então, no primeiro dia, iniciava os 10 dias do toque de trombeta. Sendo que no 10º dia, essa festa, o primeiro dia aqui das trombetas era um sábado cerimonial, e no 10º dia, que era a festa da expiação, também era um sábado cerimonial. Então, o judeu comemorava no dia 1º o início das trombetas, no dia 10 já era a expiação, ele também era um sábado cerimonial, nenhuma obra fazia, só que esse dia era um dia extremamente solene. Escuta, eu falei do trabalho do ministério do Espírito Santo. Nós começamos vendo isso já em Gênesis capítulo 1,
versículo 1 e 2, nós percebemos que o Espírito Santo trabalhou de forma harmoniosa com o Pai e o Filho, e aí o Filho é gerado, e agora o Filho nasce, ele é conduzido pelo Espírito o tempo todo, a vida toda de Jesus. Você vai ver o ministério do Espírito Santo o tempo todo com Cristo. Agora o Espírito Santo prepara a igreja, então a igreja recebe o Espírito, a igreja propaga a mensagem de Cristo. Esta é a festa central do calendário das festas judaicas. E nós temos a festa mais solene, que é o dia da expiação. E para estudar o dia da expiação, nós vamos gravar um estudo especial, porque nós vamos ver a sequência de coisas que aconteciam naquele dia. Era um dia extremamente especial. Era especial para o povo, para os levitas, para o sacerdote e principalmente para o sumo sacerdote. Então, nós teremos na próxima aula um estudo só sobre expiação. Provavelmente só um estudo, uma aula sobre expiação. E aí vem a última festa, que era a festa dos tabernáculos. Acontecia ali no dia 15. Então, o primeiro dia eram 7 dias de festa, o primeiro dia era um sábado cerimonial e o último dia também. E assim nós temos as 7 festas do calendário dos nossos irmãos hebreus, judeus, que representam essas 3 últimas festas, o ministério de Cristo agora na sua segunda vinda. Vamos à Bíblia, eu vou fechar essa tela, vou deixar outra imagem com vocês. Só um minuto. Anote deixe anotadozinho as suas perguntas, porque daqui a pouco nós teremos a oportunidade de esclarecer. Eu vou deixar aqui, essa é uma imagem que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos falar sobre ela. Deixa aí, mais ou menos a mesma imagem que a anterior, só que com alguns detalhes que vocês vão conhecer já já. Bom, então, vamos lá, vamos falar das 3 últimas festas. E, ao falar das 3 últimas festas, eu vou tratar também de esclarecer, só um minuto que eu estou buscando aqui, o significado de todas elas. Só um minuto. Achei. Vamos lá. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, então nós vamos observar que logo depois do Pentecostes, que aconteceu ali no início da história do cristianismo, então essas festas acontecem no ministério de Cristo. Quando nós chegamos a partir de 1830, aproximadamente, eu estou falando de nossos dias, o que aconteceu do ano 31 até o ano de 1800 e alguma coisa, nós vamos estudar um Apocalipse. Porque todo o período da historicidade bíblica, nós vamos ter fatos que vão apresentar e vão nos munir de argumentos para que nós entendamos que nós estamos diante de um cumprimento historicista de todas as coisas que estão relacionadas às profecias da Bíblia. Ok? Então, quando nós estivermos no Apocalipse, essa lacuna do ano 31 até o ano de 1830, vocês vão observar que se passaram muitos fatos e que nós vamos abordar ao longo do tempo. Grave essa informação. Eu estou pulando esse período todo justamente para mostrar para vocês que quando iniciou o grande movimento de reavivamento nos Estados Unidos, que alcançou o mundo todo, esse movimento ficou chamado como Millerita. Foi o movimento iniciado, especialmente nos Estados Unidos, por um batista chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller se levanta após estudar o livro de Daniel. Ele estava estudando a Bíblia toda, e quando ele chegou no livro de Daniel, ele começou a comparar os textos e ele ficou preso no texto. Está em Daniel 8,14, que vai ser fruto também do nosso estudo quando nós chegarmos lá. Está escrito lá, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando Miller viu isso, ele começou a fazer uma série de cálculos e ele chegou à conclusão que estavam faltando pouco mais de 10 anos para que o santuário, que segundo eles acreditavam naquela época, era do planeta Terra, fosse purificado.
E, naturalmente, as igrejas daquela época tinham consciência de que a purificação que se realizará neste mundo vai ser com fogo. Então, Miller chegou à conclusão que se o santuário, não tem santuário, o santuário que eles achavam que era a terra, passaria por esse procedimento, então isso significava que em menos de 15 anos, 10 anos, quando ele começou a estudar a Bíblia, Jesus ia voltar. Então ele fez os cálculos e chegou à conclusão: se Jesus vai voltar, eu preciso anunciar. Ocorre que quando Miller inicia o seu processo de pregação desta mensagem, que era o toque das trombetas, estava justamente entre o final do ano de 1833 e início do ano de 1834, ou seja, 10 anos antes de 1844, que foi a última atualização da profecia que ele fez ali com Bates e chegou a essa conclusão. Eles chegaram a essa conclusão. Se você observar bem, na festa literal que acontecia lá com os judeus, lá com os hebreus no deserto, eram 10 dias de festa. E aplicando o dia a ano, você vai perceber, baseado em números e também no livro de Ezequiel, algo que nós vamos ver mais à frente, nós vamos perceber que na profecia, um dia literal, ela recebe na profecia, simbolicamente, representa um ano, um dia por um ano. Então, esse que nós chamamos de princípio dia-ano é estabelecido entre nós e nós entendemos que também por isso Miller tem aí pelo menos 10 anos, 10 anos de evangelismo público. E ele começa a pregar e ele tem o apoio das igrejas da época, dos luteranos, dos calvinistas, dos metodistas. Você pode pensar em algumas igrejas que são recém-constituídas. Essas igrejas não participaram. Não havia, por exemplo, a igreja adventista naqueles dias. O que tinha eram justamente as igrejas tradicionais, os Quakers e assim por diante. E essas pessoas, juntas, cada um da sua denominação, da conexão cristã, eles se reuniram e o movimento foi ganhando força. E segundo o que eles conheciam e a luz que eles tinham na época, de fato, eles entenderam, segundo o que está escrito em Daniel 8,14, que a terra passaria pela purificação do fogo, ou seja, Jesus iria voltar, eles iriam para o milênio celestial e a terra, a partir do final desse período, seria completamente renovada. Muito bem, claro que eu já estou atualizando até o pensamento que era da época, para que vocês entendam, baseado que nós já estudamos nos textos e ali no estudo bíblico, né, do Ouvindo a Voz de Deus, nós sabemos disso. O importante é que você saiba que no momento em que Miller se levanta, com seu evangelismo público, ele dá início ao cumprimento desta festa, a festa das trombetas. Ele estava anunciando que, para ele, que Jesus ia voltar. Mas nós sabemos hoje que eles estavam com a data certa, mas eles esperaram, estavam com o evento errado. Muito bem. Então, segundo Levítico, nós temos a festa das trombetas, que era tocada por 10 dias. E como nós vimos, isso vai se cumprir no ministério iniciado por Guilherme Miller, lá em 1832, 1833, 1834, quando ele, como eu já disse, iniciou o seu evangelismo público e culminou com o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. E nesse momento, no dia 22 de outubro de 1844, dá início àquilo que nós chamamos o Dia da Expiação. Mas para esse fato em especial, nós teremos um estudo. Então, as festas do outono, a primeira delas é a festa da trombeta. Essa festa está relacionada com a segunda vinda de Cristo. Ou seja, naqueles dias, assim como também está escrito no Apocalipse, lá capítulo 3, que fala da igreja de Filadélfia, que representa essa igreja, que saiu pregando, que saiu anunciando que Jesus iria voltar, exatamente eles conseguem pregar e levar essa mensagem a todo mundo conhecido daquela época. Naturalmente, ela teve uma ênfase maior nos Estados Unidos, mas a Europa recebeu a mensagem, a América recebeu a mensagem e outros lugares do mundo eles também receberam essa mensagem. Cumpriu-se assim a festa das trombetas no ministério dos Milleritas. Naturalmente, os Milleritas, eles em 1844, como nós percebemos, Jesus não voltou. E eles sentaram com muita humildade, e daquele grupo,
40 pessoas aproximadamente, foi pesquisar o que tinha acontecido. E, com a Bíblia em mãos, eles entenderam que a profecia estava certa, que a data estava certa, mas o evento estava errado. E qual era o evento que aconteceu naquela data? O início do dia da expiação. Então, o dia da expiação, nós entendemos, baseado em Daniel 8,14, em Apocalipse 13, do versículo 13 ao 22, em que o povo passaria por esse processo que ficou conhecido como o grande desapontamento. Eles esperavam Jesus vindo como rei, e nós entendemos pela Bíblia, nós vamos estudar isso aqui para ficar bem fácil para você entender. Ele estava assumindo o seu ministério como sumo sacerdote. Muito bem. E a festa dos tabernáculos, professor? A festa dos tabernáculos representa a volta de Jesus. Então, essa festa, ela está por acontecer a qualquer momento. Essa festa, ela, de forma literal, se passava 7 dias, em que o primeiro e último dia é um sábado cerimonial. O Apocalipse, capítulo 8, no versículo 1, nos diz que quando Jesus estiver vindo a este mundo, haverá um silêncio por quase meia hora. Quase meia hora, se você fizer os cálculos, baseado no princípio de ano, você vai perceber que são quase uma semana. Ou ali nós estamos dizendo que esta festa está vinculada ao que está escrito em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Assim também, quando você abre Mateus 25, 31, você vai perceber que é um momento, o clímax de tudo que nós temos na Bíblia é justamente o retorno de Cristo. Agora tem um detalhe. Nós já vimos as festas, vocês observem que as 3 últimas festas, as festas do outono, estão relacionadas, como eu disse, à segunda vinda de Cristo. Então, essa segunda vinda de Cristo é o que eu, o que você, o que todos nós esperamos. Agora, professor, tudo bem, eu entendi as festas, essas festas, as 3 primeiras festas, estão relacionadas com a primeira vinda de Cristo, e naturalmente tem vários textos aí que nós apresentamos na Bíblia para indicar a Páscoa, para indicar os asmos, para indicar também as premissas, o Pentecostes, mas nós não temos texto para indicar os outros, digamos assim, porque são coisas que estavam acontecendo no futuro daqueles que ali escreveram. Mas se você parar, você vai perceber que tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse vai clarear a sua mente. E um livro que nós vamos usar muito é justamente o livro de Hebreus. Porque o livro de Hebreus aponta o santuário no céu e diz que Cristo é o nosso sacerdote e sumo sacerdote diante do tabernáculo não feito por mãos humanas. O grande problema dos mileritas é que eles desconheciam a existência do santuário no céu. E por que eles desconheciam a existência do santuário no céu? Porque ao longo do tempo o cristianismo, a partir do ano 200, ou seja, depois da morte de João, que foi mais ou menos no ano 100, depois da morte de Policarpo, que foi o seu discípulo direto. Então, começou a ser introduzido nas igrejas, e você sabe muito bem, a partir de Apocalipse capítulo 2 e 3, vai descrever isso, como as heresias e os conhecimentos humanos foram tomando conta daquilo que era divino. Ou seja, as pessoas começaram a crer naquilo que não estava escrito, e dessa forma deixaram a Bíblia de lado. Até que em 1517, com o surgimento de Lutero, ali com o protestantismo, nós entendemos que as pessoas voltam à Bíblia, é o que nós estamos fazendo agora, estudando Bíblia. Então, assim nós vamos facilmente entender e tirar de vez qualquer dúvida com relação a essa crença que as trombetas começaram a partir de 1830 em diante, que a expiação iniciou em 1844 e que nós estamos agora prestes a entrar na última festa, que é a festa dos tabernáculos. Nunca esqueça, lá no Éden, o Éden era um lugar de adoração, de habitação. Na viração do dia, eles tinham um encontro com Cristo. O próprio Cristo, no livro do Êxodo, capítulo 25, pede a Moisés para fazer um santuário, que ele queria tabernar, habitar entre os hebreus, entre os judeus, e é o mesmo Cristo que diz que está preparando lugar, em João capítulo 14, que virá para que onde ele estiver, nós estejamos também. Ele quer tabernar, ele quer que nós estejamos habitando com ele. Esta é a grande festa, a festa dos tabernáculos. Então percebam que essas 7 festas estão relacionadas diretamente ao ministério de Cristo e também ao ministério do Espírito Santo. Agora eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, e o nosso estudo já está, já nós vamos finalizar para abrir para as perguntas,
Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu tive o cuidado de fazer um estudo mais detalhado sobre as festas da primavera e as festas do outono. E olha só o que eu percebi nesse estudo. E, naturalmente, eu quero receber o retorno de vocês. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, certamente eu devo ter esquecido. Então, você, telespectador, você que é irmão de outra denominação, que está assistindo esse vídeo, não tenha preconceito. Senta ali, abre a sua Bíblia. Veja se esse amigo que vos fala está equivocado em alguma coisa. Respeitosamente, você me manda o material que você tem disponível ou que você quer estudar. Nós temos, além desse canal, outros canais que nós falamos e nós passamos conteúdos bíblicos. Porém, eu queria te dizer uma coisa. O que eu acredito que Deus tenha chamado para eu fazer não foi evangelismo na internet, do jeito que nós estamos fazendo aqui agora. Eu gosto de estudar Bíblia. Então, se você tem dúvida, procure buscar o meu contato e entre em contato, por favor, para que nós possamos abrir a Bíblia juntos. E você vai ouvir a voz de Deus através da Bíblia, para que você entenda melhor as festas, as 3 últimas festas, trombetas, expiação e tabernáculo. Por favor, na hora que você passar os olhos aqui nesse vídeo, como telespectador, se você não crê, como você está ouvindo e vendo agora, não deixe de entrar em contato. Será um prazer sentar, abrir a Bíblia com você com calma e estudar a palavra de Deus. Assim como qualquer outro professor da nossa denominação vai ter o maior prazer de explicar isso detalhadamente. Bom, 3 primeiras festas, primeira vinda. As 3 últimas festas, segunda vinda de Cristo. O que eu identifiquei? Muito bem, então, só recapitulando, a festa das trombetas inicia com o ministério de Guilherme Miller, que era batista. Hein? A propósito, a igreja adventista só foi surgir em 1863. Então, os adventistas do 7º dia não estavam ali nesse período do desapontamento de 1844. Claro que desse grupo que lá estava, 40 pessoas, depois elas se reuniram estudando a Bíblia, entre elas Irã Edson e outros mais, José Bates e assim por diante, Tiago White, se uniram e, com o passar do tempo, foram estudando a Bíblia, até que um dia resolveram estabelecer uma instituição chamada Adventista do 7º dia. Mas vamos ser sinceros, eles não estavam lá como Adventista do 7º dia. Eles estavam lá como Conexão Cristã, como Batista, como luteranos, como calvinistas e assim por diante. Percebe? É injusto dizer que foram os adventistas que pregaram e marcaram data para a vinda de Cristo. Assim como é justo dizer que eles estavam completamente errados. Eles estavam cumprindo a profecia. Porque vocês vão perceber que o que aconteceu nas 3 primeiras festas também tinha que acontecer nas 3 últimas. E é isso que eu passo a explicar para vocês agora. Então, as trombetas iniciam ali com o Ministério da Pregação do Evangelho, a partir de 1830, vamos dizer assim. A expiação ocorre, nós entendemos, depois nós vamos explicar o porquê que nós chegamos a essa data, né, baseado na pesquisa dos mileritas, 22 de outubro de 1844, que foi o dia 10 do 7º mês daquele ano. Exatamente o dia da expiação literal de Israel, no calendário profético, cai no dia 22 de outubro de 1844 e inicia o processo de expiação de Cristo no céu. Lembre-se, quando você e eu, se estivéssemos ali no deserto, com os nossos irmãos hebreus, se nós fôssemos levar o cordeiro para o sacrifício, ele era sacrificado sim, ali no altar de holocausto, mas o sangue desse cordeiro precisava entrar no santuário. Então o ritual não era só matar o cordeiro e pronto, era matar o cordeiro e levar o seu sangue para o santuário. E esse sangue ficava lá até o dia da expiação, em que o santuário todo era purificado, ou seja, tudo era limpo, tudo era completamente deixado, digamos assim, de forma zerada. Era iniciado esse novo ano de rituais e assim por diante. E a festa dos tabernáculos já disse, é o clímax. É por esse motivo que nós estamos aqui agora na internet falando desses conteúdos, porque nós aguardamos a bendita esperança que é o retorno
a segunda vinda de Cristo, quando todos nós, em nome de Jesus, guiados pelo Espírito, estaremos à disposição de Cristo para irmos viver com Ele no céu durante os 1000 anos e depois retornar a essa terra. E essa história nós já gravamos em outros vídeos. Muito bem, então existem paralelos entre as 3 primeiras festas e as 3 últimas festas. E aí você precisa prestar atenção nesses paralelos agora. Eu destaco o seguinte, no estudo que nós fizemos, pela madrugada, estudando a Bíblia, que as 3 primeiras festas, Páscoa, Asmos e Primícias, e as 3 últimas festas, trombeta, expiação e tabernáculo, têm coisas em comum. São paralelos importantíssimos. Por exemplo, qual é a relação das 3 primeiras festas com o ministério de Cristo? Nas 3 primeiras festas, Cristo é o Cordeiro, Cristo é profeta, Cristo é sacerdote. Nas 3 últimas, Cristo é sumo sacerdote, Cristo é advogado, Cristo é rei. Bom, nas 3 primeiras festas, nós tivemos uma profecia de tempo. Daniel 9:25, 70 semanas estão separadas sobre o teu povo. E o que dizia esse período? A profecia de tempo estava certa, mas o povo judeu esperava um outro evento. Lembra disso? Os judeus esperavam Jesus como rei, e ele veio como sacrifício e como profeta. Nas 3 últimas festas, aconteceu a mesma coisa. As pessoas esperavam Jesus voltando como rei, mas naquele momento ele estava assumindo como sumo sacerdote. Percebe que as 3 primeiras festas, Cristo tem tudo a ver com seu ministério sacerdotal e as últimas 3 festas também. Muito bem. E teve desapontamento nas 3 primeiras festas? Quem disse isso é Lucas 24:21. Os discípulos disseram para o próprio Jesus, eu vou ler esse texto, é um texto interessantíssimo, acompanha na sua Bíblia. Lucas 24 diz assim no versículo 21, e eu leio assim, nós esperávamos, isso são os discípulos falando para Jesus. Eram 2, eu só sei o nome de um, porque a Bíblia só conta o nome de um, seu nome, Cleopas. Ele falou assim, olha, nós esperávamos que ele fosse, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Percebeu? Então, teve decepção nas 3 primeiras festas. Naturalmente, teria decepção nas 3 últimas festas. Por quê? Porque a Bíblia é uma história que se repete e se amplia. Assim como nas 3 primeiras festas, 2 discípulos estavam no caminho para Emaús, e nós só sabemos o nome de um, Cleopas, nas 3 últimas festas. 2 discípulos estavam no milharal, quando eles tiveram, pelo menos o Irã Edson, teve um insight daquilo que poderia, não sei, não posso dizer se uma visão, se ele teve um insight ali, em que ele percebeu que o que eles estavam estudando em Daniel 8:14 não era a segunda vinda de Cristo, mas era Cristo deixando o lugar santo e indo para o lugar santíssimo. Assim como Cleopas, Irã Edson também estava decepcionado, todos estavam desapontados, mas era um desapontamento por quê? Porque eles tinham a data certa, mas esperaram o evento errado. E a função de Cristo? Eu já disse, se você abrir Hebreus capítulo 5, versículo 10, e Apocalipse 5 e 6, você vai ver que nas 3 primeiras festas nós temos Cristo exercendo a função de sacerdote. Ei, não sou eu que estou dizendo isso, é Bíblia. Você está agora impressionado com esses paralelos, né? Eu imagino, eu também fiquei. Falta a sua Bíblia. Abra lá em Hebreus capítulo 5, versículo 10. Veja lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Jesus é sacerdote, exercendo a função de sacerdote durante o período das 3 primeiras festas. Nas 3 últimas festas, Cristo vai exercer a função de sumo sacerdote. Você vai ver isso em Apocalipse, em Hebreus capítulo 4, 9 e assim por diante. Também em Apocalipse, um texto que eu estou deixando para apresentar quando nós estivermos estudando o livro do Apocalipse. E o que aconteceu nas 3 primeiras festas na Terra? Surge uma igreja, uma missão. Atos capítulo 2, versículo 47. E nas 3 últimas festas, antes da vinda de Cristo, o que tem que acontecer aqui na Terra? Segundo Apocalipse 12, 17, tem que surgir uma igreja e ela tem que ter uma missão. Essa igreja tem uma mensagem. Qual foi a mensagem que os discípulos levaram ao mundo? Você pode acompanhar em Atos capítulo 24, do versículo 24 ao 25. Eu vou ler para vocês, que eu gosto desse texto. Atos, vamos lá, Atos capítulo 24. Eu leio assim o versículo 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da sua fé em Cristo. E Paulo, tratando da justiça, olha o que Paulo pregou: justiça, temperança, juízo vindouro, Félix ficou atordoado, respondeu: Paulo, vai, porque em outra oportunidade eu vou te chamar.
Então perceba que Paulo prega o que nós pregamos, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador e que Jesus é Criador. Essa era a mensagem daqueles discípulos enquanto eles saíram pregando. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador e Cristo é o Criador. É a mesma mensagem que tu prega, não é? É a mesma mensagem que eu estou pregando agora pela internet. Escute, se você vai para o livro de João, você vai ver isso muito mais claro ainda. Aí tem um detalhe. E o que diz, tanto em Daniel 9:27, quanto Apocalipse 18, versículo 4? Havia um juízo e uma esperança de salvação para os judeus nas 3 últimas festas. Há uma mensagem de juízo e de esperança para o mundo. Vem outro detalhe interessante. Nas 3 primeiras festas, surgiu um profeta. Esse é um profeta não canônico. Então, houve a manifestação do espírito de profecia nas 3 primeiras festas. Eu estou apontando João Batista como o cumprimento dessa profecia, mas eu sei das filhas de Filipe, de outras pessoas, Ágapo e assim por diante também, que tiveram ali o dom, Simeão e outras pessoas mais, mulheres que eram dedicadas ao Senhor. Então perceba que se houve a manifestação do espírito de profecia, se houve profetas não canônicos nas 3 primeiras festas. Quando você abre Apocalipse 10, versículo 11, eu preciso ler esse texto também, Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, diz assim: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Teremos automaticamente, naturalmente, profeta não canônico nas últimas 3 festas. Nós vamos estudar sobre esse profeta que surgiu ali a partir desse grande movimento de reavivamento e reforma iniciado pelo ministério do irmão Guilherme Miller. Se teve nas 3 primeiras festas, naturalmente era necessário acontecer nas 3 últimas festas. Bom, e como funcionava a união da igreja com o Estado nas 3 primeiras festas? Basta você ler os textos. A igreja da época queria a morte de Cristo, mas a igreja não poderia matar Cristo, então a igreja se une com o Estado para determinar a morte de Cristo. Nas últimas 3 festas, quando você abre Apocalipse capítulo 13, versículo 12, você vai ver a união da igreja com o Estado. A mesma coisa. Se teve nas 3 primeiras festas, que estão relacionadas à primeira vinda de Cristo, também se repetirá nas últimas 3 festas relacionadas à segunda vinda de Cristo. E decreto de morte? Será que teve nas 3 primeiras festas? Claro que sim. Você vai ver os discípulos, Cristo e assim por diante. Eles foram executados. Tinha um decreto para que tudo fosse, os cristãos fossem perseguidos, eles foram perseguidos. Então, se teve decreto de morte nas 3 primeiras festas, olha o que Apocalipse 13, versículo 15 diz para mim. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Irmão, presta atenção. Se teve decreto de morte nas 3 primeiras festas, naturalmente terá decreto de morte nas 3 últimas festas. Ei, e qual era o estado dos discípulos nas 3 primeiras festas? Eles estavam vigilantes, atentos, disponíveis? Não. Eles estavam dormindo. E a Bíblia diz para mim, em Mateus capítulo 25, o seguinte, ó. Mateus capítulo 25, versículo 5. E tardando o esposo, todas adormeceram. Então, antes da volta de Cristo, assim como na primeira vinda de Cristo. O que aconteceu? Os discípulos, inclusive, no momento que Jesus estava se preparando para se entregar ali, que ele foi preso, os discípulos estavam dormindo. Simboliza que a igreja, significa, né, que a igreja também estará nesse estado de mornidão, infelizmente, sonolência espiritual, enquanto deveria estar vigilante. Teve sacudidura nas 3 primeiras festas? Com certeza. Fatalmente, nós teremos sacudidura nas últimas 3 festas, que anunciam a segunda vinda de Cristo. E sinais na natureza? Nós tivemos nas 3 primeiras festas? Claro que sim. Terremoto, na hora que Cristo estava na cruz, teve terremoto. Nós vimos, quando Cristo nasceu, uma estrela que guiou os magos e assim por diante. São manifestações na natureza, sinais na natureza. E, na segunda vinda de Cristo,
Com certeza, Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 a 14, vai falar de sinais na lua, no sol, nas estrelas. A propósito de sinais, nós já vimos as datas, nós já conhecemos também, ou acompanhamos um estudo, ouvindo a voz de Deus, os sinais que acontecem no mundo natural, no mundo social e no mundo espiritual. Fique atento, hein? São coisas que você precisa conhecer e estudar profundamente. E angústia? Será que teve angústia nas 3 primeiras festas? Claro que sim. É por isso que Daniel, capítulo 12, versículo 1, diz que haverá angústia entre as nações. Uma angústia qual nunca houve, aliás, é assim que Daniel fala. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Angústia nas 3 primeiras festas, angústia nas 3 últimas festas. E traição? Será que teve traição nas 3 primeiras festas? Claro que sim. Inclusive, Cristo foi traído. E a propósito dos 12, um traiu, outro negou, e 9, 8 desapareceram. Nós só sabemos onde estava João, que estava justamente ao lado de Cristo. Então, Judas, lamentavelmente, traiu e se precipitou para lá. Pedro negou Cristo e, de alguma forma, depois se arrependeu. E João, nós sabemos de 3, mas não eram 12? Cadê os 9? Percebeu? Então, essa é a história. Cristo foi abandonado, lamentavelmente. Então, se isso aconteceu nas 3 primeiras, certamente acontecerá nas últimas 3 festas. Leia depois o texto de Mateus 24, 10, para você compreender. Um detalhe. Será que nós tivemos falsos profetas e falsos messias nas 3 primeiras festas? Sim, eu vou ler para vocês o que está em Atos, capítulo 5. Atos 5, 36 e 37. Diz assim, ó. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. E este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto. E todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois se levantou Judas, o galileu, nos dias do alistamento, levou muitos após si, mas também se pereceu. E todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Então, nós vemos aqui no livro de Atos, citando pelo menos 2 falsos cristos, falsos profetas, falsos messias. Qual o nome desses homens? Teudas e Judas. Talvez você faz uma leitura superficial da Bíblia, não percebeu isso. Mas nas 3 primeiras festas, nós tivemos falsos mestres, falsos messias, falsos profetas. Eu te digo, porque está escrito em Mateus capítulo 24, vamos ver o que Jesus disse lá. Mateus capítulo 24, versículo 5. Se está na Bíblia, eu sei que vai acontecer. Diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês estão percebendo que isso não é coisa da minha cabeça? Que existe um paralelo muito estreito, e essa é uma realidade que muitos desconhecem, infelizmente, entre as 3 primeiras festas e as 3 últimas festas. É por isso que algumas pessoas vão dizer assim, professor Coragem, mas eu não entendo dessa forma. Eu digo, olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa compreender a Bíblia, você precisa ir direto para a Bíblia. É a Bíblia que vai esclarecer as suas dúvidas, não sou eu, é a Bíblia. Muito bem, concentração de poder. Nós tivemos nas 3 primeiras festas? Com certeza. E nas últimas 3 festas, certamente. Apocalipse 13, do versículo 15 a 17, vai dizer da união das bestas, né? E aí essa concentração de poder será justamente para perseguir o povo de Deus. Manifestações demoníacas, nós tivemos nas 3 primeiras festas? Claro que sim. E nós teremos nas últimas 3 festas, é o que o Apocalipse, capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 14, vai nos dizer. Muito bem, eu creio que eu tenha, deixa eu olhar aqui se eu não pulei nada. Sem querer eu pulei. Ressurreição especial. Algumas pessoas dizem por aí que isso é uma maluquice dos adventistas, quando diz que vai ter uma ressurreição especial antes da volta de Cristo. Eu pergunto para você, teve ressurreição especial nas 3 primeiras festas? Vamos ver o que a Bíblia diz? Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53, vai dizer assim, ó, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então perceba, teve sim ressurreição especial nas 3 primeiras festas. Essas pessoas ressuscitaram quando Cristo ressuscitou.
E nós entendemos que essas pessoas ressuscitaram e estão hoje no céu com Cristo. Elas não passaram pela morte, como Lázaro e como as outras pessoas que Jesus ressuscitou. Essa foi uma ressurreição especial. Lembra das 3 festas que relacionavam ao ministério de Cristo? O que acontecia nas festas das primícias? Então, nas festas das primícias, era apresentado para Deus a oferta da primeira colheita. Então, quando Jesus vai para o céu, ele é o primogênito dos mortos, mas ele leva uma colheita para o Pai. São essas pessoas que ressuscitaram com ele e apresenta ao Deus Pai como fruto do trabalho realizado por Cristo pela salvação de todos nós que aqui estamos nesse mundo. Aqueles que morreram agora já sabem, aqueles que morreram nós sabemos, porque eles nada sabem, né? Que eles terão o direito à ressurreição. Uns vão ressuscitar para entrar e viver sobre as bênçãos de Cristo. Outros, infelizmente, vão ressuscitar depois dos 1000 anos para receber a morte eterna. Mas haverá uma ressurreição especial. Essa ressurreição especial que está escrita em Daniel, capítulo 2, versículo 2, e também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. É a ressurreição daqueles que participaram ativamente da morte de Cristo. Porque Cristo, enquanto esteve lá, ele disse, olha, vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Ocorre que quando esse evento acontecer, e nós estamos a um espaço curto de tempo da vinda de Cristo, então Anás, Caifás e todos aqueles que participaram do processo, tanto os representantes do Estado quanto os representantes da religião da época, vão ressuscitar para ver Jesus vindo nas nuvens dos céus e depois vão morrer para ressuscitar após os 1000 anos. Ressurreição especial nas 3 primeiras festas, ressurreição especial nas 3 últimas festas. Então, o que eu preciso que vocês tenham em mente é que há um paralelo muito estreito entre as 3 primeiras e as 3 últimas festas. As 3 primeiras festas representando o ministério de Cristo na sua primeira vinda e as 3 últimas festas representando o ministério de Cristo em sua segunda vinda. A festa central representa, primeiro, a chuva temporã, que eu já expliquei para vocês no início dessa aula, o batismo do Espírito Santo da igreja primitiva. E a igreja sai cheia de poder, pregando a todo mundo naquela geração. Em nossos dias, descerá a chuva cerúlea, que está prometido no livro de Joel e nos outros textos que nós vemos aqui, para capacitar a igreja para dar a última mensagem e assim alcançar com essa mensagem todas as pessoas, pelo poder do Espírito, para que todos tenham a oportunidade de decidir ao lado de Cristo ou não. Todos exercerão, nesse momento, assim como sempre foi na história da humanidade, a sua livre escolha, o seu livre-arbítrio, para decidir ficar ou não do lado de Deus. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Lembre-se, no nosso próximo encontro, nós vamos estudar a festa da expiação e depois quando nós entrarmos no livro de Daniel e Apocalipse, aí nós vamos entender melhor as lacunas que ficaram abertas aqui no estudo de hoje. O que aconteceu do ano 31 até o ano de 1844, quem responde é o livro do Apocalipse. Daniel também vai falar. E é por isso que nós vamos estudar Daniel e também o Apocalipse, para que nós entendamos isso. E quem será que Deus levantou nos últimos dias como profeta não canônico? Porque nas 3 primeiras festas nós tivemos João Batista. Então, naturalmente, nas 3 últimas festas, Deus levantaria alguém também. Nós vamos conhecer, no momento certo, a história de quem foi essa pessoa que Deus, por misericórdia, por sua bondade, por seu amor, levantou para falar ao povo de Deus e levar ao povo de Deus a Bíblia. Porque foi isso que João fez. João levou os hebreus, naquela época chamada de judeus, ao Cordeiro. Ele apontou e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando os seus discípulos queriam saber porque o ministério de Cristo estava em expansão, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o profeta não canônico dos últimos dias tem que ter um comportamento semelhante ao de João, exaltar Cristo e elevar a palavra de Deus, o Espírito Santo, Deus Pai e Cristo, acima de todas as coisas. Eu agradeço a todos vocês aqui nesse horário, que não é comum as nossas lives, participar conosco. Eu vou fazer uma oração. Logo após,
eu vou abrir, permitir que os outros que não puderam entrar aqui possam entrar e abrir o espaço para que as perguntas sejam feitas para que nós, segundo o poder e a misericórdia de Cristo, possamos responder na palavra. Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento especial em que tivemos a oportunidade de recapitular as festas e fazer esse paralelo, Senhor, entre as 3 festas iniciais e as 3 últimas. Compreender como fica a chuva temporã em Acerode de forma literal e também de forma espiritual, entender o significado daquelas festas nos dias de Cristo e também nossos dias, e estudar um pouco mais esse paralelismo bonito que existe dentro da tua palavra. Nos ajude, meu Deus, nós precisamos ser humildes. Para nós entendermos a tua palavra, precisamos ser humildes. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Abençoe a todos que estão nos ouvindo agora, nesse momento ao vivo, e aqueles que são os nossos telespectadores, que ao longo do tempo irão também acompanhar esse material. Não permitam que eles fiquem focados no mensageiro, porque a mensagem é maior do que qualquer mensageiro. E é a mensagem que precisa ser um ponto alto, forte, e que precisa iluminar na mente de cada uma dessas pessoas. Bondoso Espírito, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos leve aos braços de Jesus. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.